Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula você adicionará um conjunto de controles para a realização da troca de mensagens entre o formulário FRM Calculadora e um objeto da classe Calculadora. Já carregou o Builder? Não? Então vamos carregar o Builder. No formulário FRM Calculadora, nós vamos construir o layout. Como você sabe, pode fazer com Ctrl ponto, IDE Insight, F6, IDE Insight também, ou na paleta de ferramenta, você pesquisar. Porém, os controles que serão utilizados são controles da página standard, controles padrões, ou seja, o label, o edit, o grupo box, o rádio grupo, tem vários controles nesta página comuns de você utilizar em toda e qualquer aplicação que você venha implementar no Builder. Logo, como eu já sei o nome dos controles que serão utilizados, vou pegar da página standard. O primeiro controle será um label. Eu posso dar um clique duplo ou clico, mantenho pressionado e arrasto para o formulário. Um label. Esse label será para o atributo operando 1. Então já mudo o nome dele. Melhor o caption. Pô, Pedrão, você falou o nome. Por que o nome? Não haverá interação com esse label no código. Logo, não tem necessidade de se mudar o nome. Mas sempre que você tiver um controle que você vai interagir no código, você deve modificar o name dele. Para que isso? Aumentar a legibilidade, aumentar a semântica. Em vez de você colocar comentário, você dá nome significativo aos controles e o seu código ficará legível. Prefira dar nome legível ao controle do que você colocar comentário no código. Porque o comentário também precisa de manutenção. E quando você vai dar manutenção, você dificilmente vai lembrar de também dar manutenção ao comentário. Lembre-se, não vou utilizar esse controle no código. Não há necessidade de mudar o nome. Vou usar o controle no código. Você vai programar ele, vai codificar. É recomendado que você modifique o nome dele. O label, não haverá interação no código, logo só vou mudar para primeiro valor. Abaixo do label, coloque um edit. O edit terá interação com ele no código, ou seja, eu preciso pegar dele o valor que será digitado para colocar lá através de set operando 1, passar o valor que foi digitado lá para o objeto da classe calculadora que será criado. Logo, o nome dele deve ser modificado. Propriedade name, edt, operando 1. Observe que há um texto no edit já sendo apresentado. Um texto. Esse texto, ele está na propriedade texto, de mesmo nome, teste. Basta você selecionar e pressionar o backspace para tirar. Repetir o mesmo passo agora para o segundo valor, ou o operando 2. Não muda o nome do label. Melhor, não
não mudo o nome do label e mudo o caption dele, que vai ser apresentado. Segundo valor e coloco um edit para permitir a entrada de dados do usuário. Edit terá interação, logo o nome dele é modificado. EDT operando 2. Propriedade texto e exclui. Agora a gente vai colocar um rádio grupo. Esse rádio grupo ele vai permitir que o usuário escolha a operação que ele quer realizar. A operação padrão que será apresentado para o usuário será a operação de somar, e o usuário vai poder escolher qual que ele quer, dentro das 4 operações básicas: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. O rádio grupo também está em standard. Repare que tem um rádio bottom. É um erro comum escolher o rádio bottom em vez do rádio grupo. O rádio grupo já te dá um grupo de botões de rádio. Por que rádio bottom, rádio grupo? Porque você só tem uma opção por vez possível, assim como a estação de rádio. A não ser quando a rádio é pirata que interfere nas outras. Mas quando você sintoniza, só há uma única estação. Rádio grupo. O rádio grupo terá interação, porque eu preciso saber qual das operações o usuário escolheu. Logo, mude o nome dele. RDG operação, operacal. E o caption, também muda o caption dele. Operação. Aqui eu posso acentuar ou colocar uma perfumaria, 2 vezes os 2 pontos e 1 vez 1 ponto, só para ficar mais bonitinho. Você fica à vontade nessa perfumaria. Eu recomendo a perfumaria depois que você montar. Uma vez que você montou o layout, tá da forma que atenda ao usuário, você coloca alguma perfumaria que o usuário gosta. Como adicionar itens? Como adicionar itens? Basta você ir na propriedade itens e adicionar os itens que você irá apresentar no rádio grupo. Itens. Agora, para os itens, é um item por linha. Primeiro, soma. Então, operação, soma. Sinal de mais. Colocar somar. Depois, sinal de menos. Subtrair. O sinal asterisco. Multiplicar. E a barra normal, dividir. Ok. E aí estão os rádios. Repare que não tem nenhum rádio, nenhum botãozinho marcado. E é interessante você deixar uma opção default para o usuário, ou seja, uma opção padrão para o usuário já ter uma operação a ser realizada se ele não passar em nada e clicar no botão calcular que vai ser adicionado. Como você configura um dos botões para que seja o padrão? Quando abrir o formulário, já seja a operação escolhida neste caso. O rádio grupo tem uma propriedade item index, que informa qual é o índice que está selecionado.
essa propriedade ela é baseada em 0. Se a gente tem 4 itens, então vai ser 0, 1, 2, 3. Ok? E basta no código você referenciar item index para saber qual operação foi selecionada pelo usuário. A operação padrão será somar. Basta ir na propriedade item index, que está -1, que representa nenhuma operação selecionada, nenhuma opção selecionada, e mudar aqui para 0, porque é a posição do somar. Observe que só em mudar ele já marca. Ah, mas eu quero deixar como padrão multiplicar. Então 0, 1, 2, basta você vir em item index, colocar 2 e o multiplicar já fica marcado como padrão. No caso aqui será 0. Vai fazendo e vai salvando, Ctrl S, ou ir lá no disquete e pressionar. O que teremos agora? A apresentação do resultado. O usuário vai digitar o primeiro valor, o segundo valor, e depois ele vai pressionar no botão que vai ficar aqui, calcular. A gente vai pegar o primeiro valor, o segundo valor, ver qual é a operação e vai realizar. Porém, isso que vai aparecer para o usuário, porque a classe calculadora já tem os dois métodos, 7 operando 1, 7 operando 2, que a gente vai utilizar ele para passar o valor que foi digitado nos edit. E depois a gente vai olhar qual índice está marcado e chamar o método worked da classe calculadora, que fará para a gente o cálculo. A gente não precisa se preocupar com o cálculo nesse nível do formulário, e sim passar a responsabilidade para o objeto calculadora, que será adicionado como parte desse objeto FRM calculadora, ou seja, do formulário. Coloque um grupo box também da página standard, grupo box. Ele dá uma área com uma moldura, o grupo box. A gente não vai interagir com ele no código, não precisa trocar o nome dele, porém o caption a gente vai trocar. Name não, caption. E aqui é o resultado. Resultado, 2 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Você pode perguntar, Pedrão, não posso mudar o nome de todas? Gostei. Pode, fique à vontade. E dentro do grupo box resultado será colocado um panel, que também é da página standard. Porém, agora esse panel vai ser colocado dentro do grupo box. Logo, o grupo box tem que estar selecionado. Se o grupo box não estiver selecionado, quando você arrastar o panel e soltar, esse panel ele ficará como componente do formulário. E a ideia é que ele fique restrito dentro dessa área, dessa moldura do grupo box. Panel, arraste, solta dentro do grupo box. Como que eu sei se ele está dentro ou não do grupo box? Você mantém pressionado o botão do mouse, arrasta ele um pouquinho para fora e vê se a parte dele aparece fora do grupo box. Nesse caso não apareceu, e isso mostra que ele está dentro do grupo box. Ó. Esse painel ele tomará toda a área cliente do grupo box. Ele vai ficar alinhado em toda a área cliente. Selecione o painel, vá na propriedade alinhamento, a primeira propriedade, e mude para AL Client. Se ele não estivesse contido no grupo box e fosse colocado no formulário, agora ele estaria cobrindo todos os outros
controle. Logo, atenção quando você for agrupar controles. O painel terá interação no código. Logo, o nome dele será mudado, já aquele que vai guardar o resultado. PNL de painel resultado. E o texto? O texto lá em caption. Pode tirar com backspace. Pode melhorar aqui o layout. Salve as alterações e vamos executar. Pode pressionar Tab. São os três que podem obter o foco. Ainda não faz nada porque a gente precisa adicionar os botões que irão permitir calcular, limpar, um espaço e o sair. Bem, observe que a operação dividir está selecionada. E eu quero, através do mouse, vir para a entrada aqui do primeiro valor. Pressionando, por exemplo, Alt P de primeiro, ou eu quero ir no segundo, pressionando Alt S. Observe que eu não consigo. Agora, será colocado uma tecla de atalho para quando o usuário pressionar Alt P, seja posicionado no Edit, abaixo do primeiro valor, Alt S, seja posicionado no Edit, segundo valor, e quando também ele pressionar Alt O, por exemplo, de operação, para que selecione ele e uma das opções que estão aqui. Feche, saia da aplicação. A adição da possibilidade de trocar o foco é feita através do valor da propriedade Focus Control de cada label. Então, o label tem uma propriedade Focus Control que ele indica, eu não posso pegar o foco, já que ele é um controle que você não interage. Quem será passado o foco quando uma letra que é a tecla de atalho for escolhida? Essa propriedade Focus Control do label permite que você configure o controle que, ao ser pressionado Alt e a tecla de atalho selecionada no label, esse controle de Focus Control seja o controle selecionado no lugar do label. Selecione o label, primeiro valor, propriedade Focus Control, a importância de nome significativo, operando 2, operando 1, não há como errar, neste caso é o EDT operando 1, para o segundo valor, Focus Control, o operando 2, por rádio grupo não tem Focus Control. Pô, e aí, como é que faz? Basta você colocar qual a letra que você quer usando um E comercial antes da letra. Então, o O que vai acionar aqui uma das opções. E aí você poderá escolher através da seta. Em primeiro valor, será a letra P, E comercial. Segundo valor vai ser a letra S. Resultado, ele não recebe o foco, é só o resultado, não tem necessidade de colocar uma tecla de atalho. Salve e execute. Agora teste. Alt S, já foi. Alt P, já foi. Alt O, ele está lá, ó, e basta com a seta agora escolher. Alt P, primeiro. Alt O, vai para as operações. Alt S, vai para o segundo valor. Volte para o tempo de projeto.
Agora falta a gente colocar aqui os botões. Eu gosto de usar toolbar, porque a toolbar, depois se você quiser trabalhar com imagem, dá para fazer uns efeitos legais com a toolbar, porque ela tem 3 propriedades de imagem: a imagem ativa, a imagem quando o botão está desativado, a imagem quando o cursor do mouse está sobre o botão. Então, eu gosto da toolbar devido a essa flexibilidade que ela tem de trabalhar com imagem. Porém, nesse nosso formulário, a gente vai utilizar o caption normalmente. Tá? Então, você vai configurar uma propriedade na toolbar que apresenta os captions dos botões e os botões serão adicionados na toolbar. A toolbar está na página Win32. Então, Win32, posso pôr aqui, ou vem aqui Standard, Win32, toolbar, está mais embaixo, toolbar, barra de ferramenta. Pego ela e arrasto para o formulário. Ela fica em cima e não adianta você arrastar ela para baixo, porque ela não vem. Por que isso? Porque a propriedade de alinhamento dela está configurada para ela ficar no topo. Se ela ficar no topo, já estamos dando a opção do usuário de clicar em um dos botões antes de ele entrar com os valores. Logo, vamos levar o usuário para clicar o botão só no fim. Mesmo que ele tenha a liberdade de clicar a qualquer momento, já que ele vê todos os controles, mas você deve dar uma sequência lógica para que ele perceba que os botões pertencem ao grupo de controles que será por último acionado. Para fazer com que a toolbar apareça aqui no rodapé, no bottom, basta o quê? Com a toolbar selecionada, a primeira propriedade, a propriedade de alinhamento, está com valor AL top, você muda para AL bottom. Ela já vai ser posicionada agora no rodapé. A toolbar a gente não vai interagir com ela no código, então não precisa mudar o nome. As propriedades necessárias, neste caso, é show caption, marca, e a propriedade que desabilita que ela quebre. Como assim quebre? Se você arrastar, ela vai quebrar com os botões e não fica legal. Então essa propriedade também desmarca ela, repeatable, porque ela faz essa quebra e não é o que a gente quer. Os botões da toolbar. Os botões da toolbar é muito simples. Você chama o menu de contexto, com o clique do botão secundário, botão direito, e escolhe adicionar botões. Clica com o botão direito, novo botão, então esse será o botão calcular ou calcule, um botão para limpar, ou seja, vai limpar as entradas e vai posicionar como operação a operação somar, que é a operação default. Um separador e depois do separador um botão sair. Vamos modificar os nomes dos botões, já que a gente vai escrever evento para eles. Mude o nome. BTN calcular. O caption. Ó, se você não quiser levar com as setinhas ou ficar mexendo com o mouse, basta você pressionar Shift Tab, ele vai selecionar a coluna de nome e você digita qual a propriedade que você quer. No caso, eu quero o caption. Ele tem uma pesquisa incremental, já parou em caption, basta eu pressionar Tab e ele vai para o valor. Estou usando o objeto Spectrum sem o mouse. Aí fica de acordo com a sua necessidade, com a sua habilidade, você fazer ou não o uso desse recurso. Mas tem uma pesquisa incremental no nome das propriedades, então você vai até elas, até os nomes com Shift Tab, digita e depois com o Tab você passa para o valor.
o segundo. Então, o segundo aqui vai ser o limpar, ou limp, já que é uma ordem. Shift Tab, o nome, e vou para a propriedade name. Tab, ele passa para o nome, para o valor do nome, btn, limpar. Do bottom 4 é o sair. Então, nome, btn, sair. Mas para o caption, vai ser sair. Ok. Arrumar, deixar bonitinho o layout, né? Conta também para o usuário. Salva. Agora a gente precisa escrever a implementação dos manipuladores de evento, que será na próxima aula. Nesta aula você desenhou o layout do formulário filho, que permitirá a troca de mensagens com um objeto da classe calculadora. Viu a importância de dar nome significativo aos controles, principalmente aqueles que serão usados na codificação. Na próxima aula, você irá declarar um objeto da classe calculadora na declaração da classe TFRM calculadora. Esse passo é essencial para que possa haver troca de mensagem entre os objetos das duas classes. Obrigado por assistir a esta aula. Não esqueça de dar o seu like e até o próximo vídeo.